Então, pessoal, para o nosso último vídeo sobre análise do regime permanente senoidal, a gente vai falar sobre transformadores. Nós vamos analisar aqui transformadores ideais, mas antes da gente entrar realmente nas equações que nós vamos utilizar para analisar circuitos que possuem transformadores ideais, vamos dar uma olhadinha em como esse transformador funciona, em como os transformadores funcionam. Bom, se a gente olhar aqui para esse circuito, aqui nós temos o transformador, então a gente tem dois enrolamentos e esses enrolamentos estão acoplados magneticamente. Mas vamos dar uma olhadinha mais de perto. Bom, então no transformador a gente vai ter um núcleo, pode ser um núcleo de ferro ou de algum outro material que seja um bom condutor de campo magnético, e de um lado desse núcleo a gente vai ter um enrolamento. E do outro lado a gente tem outro enrolamento. E o que esse transformador vai fazer? De um lado, que eu vou chamar de primário, a gente vai ter uma tensão V1. E do outro lado, que é o secundário, a gente vai ter uma tensão V2. E esse transformador, que ele vai ter V1 entrando nele, ele pode ter do outro lado uma tensão V2 que é maior do que V1. E ele vai ser um transformador elevador. Ou então, a gente pode ter uma tensão V1 entrando e aqui do outro lado a gente pode ter uma tensão V2 que é menor do que V1. E aí ele vai ser um transformador abaixador. E como que isso funciona? Bom, vamos pensar que aqui a gente vai ter uma fonte, alguma forma de alimentação e uma resistência. Então aqui eu vou ter uma corrente passando. E essa corrente passando em uma espira, quando a gente tem corrente passando em uma espira, a gente tem um campo magnético dentro dessa espira. E se essa corrente for uma corrente que varia, se ela for uma corrente variável, a gente vai ter um campo magnético que vai estar variando dentro dessa espira. Bom, então se a gente tiver uma fonte senoidal, a gente vai ter um campo magnético que vai estar variando aqui. E esse campo aqui, ele vai estar sendo conduzido por esse núcleo. Então aqui, a gente vai ter esse mesmo campo magnético que vai estar variando. E o que vai acontecer se a gente tem uma espira e dentro dessa espira a gente tem um campo magnético que varia? A gente vai ter o surgimento de uma corrente. Então aqui a gente vai ter uma corrente saindo, que é devida a esse campo magnético variando aqui nessas espiras. E como que isso vai acontecer? Como que vai acontecer o aumento, a elevação ou a diminuição da tensão V1 para a tensão V2? Bom, a tensão vai ser proporcional ao número de espiras. Se a gente tiver apenas uma espira desse lado e uma espira desse lado, a gente vai ter a mesma tensão. Se não, se a gente tiver números diferentes, a gente vai ter uma tensão que é proporcional ao número de espiras. Mas vamos olhar a fórmula para chegar lá. Bom, então trazendo para cá o nosso esqueminha do transformador, a gente vai ter que V1, que é a nossa tensão no primário, vai ser igual a variação de lambda pelo tempo, onde lambda é o fluxo total em Weber-espiras. E esse fluxo total em Weber-espiras é igual ao número de espiras que são atravessadas pelo campo vezes o fluxo magnético em Weber. Então, a gente pode reescrever esse V1 como sendo igual a N1 vezes a derivada de φ pelo tempo, onde N1 é a quantidade de espiras que tem aqui nesse enrolamento do primário. E esse φ, o nosso fluxo magnético que passa por aqui, como a gente tem esse acoplamento aqui no núcleo magnético, ele vai ser o mesmo φ que vai passar aqui. Isso quer dizer que no nosso secundário, a tensão V2 vai ser igual V2 igual a derivada de lambda pelo tempo
e esse lambda vai ser igual a N2 vezes φ, que φ é o mesmo φ que a gente tinha no primário. E aqui N2 é o número de espiras que a gente tem no secundário do nosso transformador. E se a gente dividir essa primeira equação aqui por essa segunda equação aqui, a gente vai ficar com V1 sobre V2. Então, aqui V1 dividido por V2. Como o fluxo, como esse fluxo é o mesmo, como esse φ é o mesmo, isso aqui a gente vai cortar e a gente vai ficar com N1 sobre N2. Então, a tensão do primário dividido pela tensão do secundário tem que ser igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Bom, pode parecer que a gente está criando ou perdendo energia, já que a gente tem que V2 é maior ou menor do que V1. Mas não, isso porque a potência no primário vai ser igual à potência no secundário do transformador. E como a gente sabe, potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, a tensão vezes a corrente no primário vai ser igual a tensão vezes a corrente no secundário. Chamando a corrente no primário de I1 e a corrente no secundário de I2, a gente vai ter que V1 vezes I1 vai ser igual a V2 vezes I2. Então, passando V2 dividindo para cá e I1 dividindo para cá, a gente tem que V1 dividido por V2 é igual a I2 dividido por I1. E como a gente lembra do slide anterior, a gente tem que V1 dividido por V2 é igual a N1 dividido por N2. Lembrando, N1 o número de espiras no primário e N2 o número de espiras no secundário. Então, a gente tem que V1 dividido por V2 é igual a I2 dividido por I1. E a gente tem também que V1 dividido por V2 é igual a N1 dividido por N2. Dessa forma, a gente tem, fazendo essa multiplicação cruzada, que I2 vezes N2 é igual a I1 vezes N1. Bom, agora a gente já desenvolveu duas fórmulas que relacionam a quantidade de espiras no primário e no secundário com a corrente no primário e no secundário e com a tensão no primário e no secundário. Mas essas fórmulas levam um sinal positivo ou negativo. Bom, isso vai depender de como os enrolamentos estão dispostos no núcleo. Mas como que a gente vai saber na hora de fazer os cálculos? A gente vai utilizar uma convenção de pontos. Então, a gente vai dizer que se ambas as tensões V1 e V2 forem positivas ou negativas no terminal marcado por pontos, a gente vai usar um sinal positivo na fórmula que relaciona as tensões. E caso contrário, a gente vai usar um sinal negativo. E em relação às correntes, se I1 e I2, se ambas I1 e I2 estiverem dirigidas para dentro ou para fora do terminal marcado com ponto, a gente vai usar um sinal negativo na fórmula. E caso contrário, a gente vai usar um sinal positivo. Então, vamos olhar aqui para esses 4 exemplos. No primeiro, os terminais com ponto estão aqui em cima. Tanto V1 quanto V2 são positivas nos terminais marcados com um ponto. Então, a fórmula de tensão é positiva. Aqui no primário, a gente tem a corrente entrando pelo ponto. E no secundário, a gente também tem a corrente entrando no transformador pelo terminal marcado com ponto. Então, a fórmula de corrente é negativa. Nesse outro caso aqui, a gente tem o ponto aqui no primário e aqui é o lado mais positivo de V1. Nessa outra aqui, a gente tem o terminal marcado com um ponto aqui embaixo e V2 é mais negativa nesse terminal. Então, a fórmula de tensão vai ter um sinal negativo. No primário, a corrente está entrando pelo terminal marcado com ponto. E no secundário, essa corrente está saindo do transformador por esse terminal marcado com ponto. Então, já que um lado a corrente está entrando e no outro ela está saindo, a gente vai ter a fórmula de corrente positiva. Terceiro caso. Aqui embaixo a gente tem os dois terminais superiores do transformador marcados com ponto. V1 e V2, ambas são mais positivas no terminal marcado com ponto. Então, a fórmula da tensão é positiva. No primário, a corrente está entrando pelo terminal marcado com ponto. No secundário,
a corrente está saindo do transformador no terminal marcado com um ponto. Como aqui ela está entrando e aqui ela está saindo do terminal marcado com um ponto, a fórmula da corrente é positiva. E no quarto exemplo, o terminal superior do primário está marcado com um ponto e V1 é positivo nesse terminal. No secundário, o terminal inferior está marcado com um ponto e V2 é negativa nesse terminal. Então, a fórmula da corrente tem um sinal negativo. No primário, a corrente entra no transformador pelo terminal marcado com um ponto. No secundário, a corrente também está entrando no secundário pelo terminal marcado com um ponto. Então, como a corrente está entrando dos dois lados pelo terminal marcado com um ponto, essa fórmula da corrente é negativa. Para a gente terminar esse vídeo, vamos fazer um exercício. A gente vai fazer o problema de avaliação 9.15. Vamos ler o enunciado. A tensão da fonte do circuito no domínio fasorial da figura que acompanha este problema é 25 kV. Determine o módulo e o ângulo de fase de V2 e I2. Vamos olhar aqui para esse circuito, que a gente tem V1 e I1 no primário e V2 e I2 no secundário. Se a gente olhar para o indutor e para o capacitor, a gente vai ver que o valor deles aqui está em ohms. Quiloohm e ohm, mas enfim, ohms. Isso quer dizer que a gente está falando da impedância do indutor e do capacitor. Então, a gente está no domínio da frequência. Então, todos esses valores que a gente tem aqui são no domínio da frequência. Se a gente estivesse no domínio do tempo, no indutor a gente teria a indutância, que seria em henrys, e no capacitor a gente teria a capacitância em farads. Bom, vamos começar analisando qual é a relação de V1 e V2. Bom, a gente sabe, pela fórmula que a gente desenvolveu lá atrás, que a tensão no primário dividida pela tensão no secundário tem que ser igual ao número de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário. Positivo ou negativo? Vamos olhar para a figura. Então, aqui no circuito, o terminal superior do primário está marcado com um ponto e V1 é mais positiva nesse terminal. No secundário, o terminal inferior é marcado com um ponto e V2 é mais negativa nesse terminal. Então, essa relação aqui é negativa. Além disso, quando a gente olha para esse circuito, a gente também pode ver que a proporção de espiras no primário para o secundário é de 25 para 1. Não que o primário tenha 25 espiras e o secundário 1, mas que a proporção é de 25 para 1. Então, essa fração N1 sobre N2 é 25 sobre 1. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 25 sobre 1. Ou seja, a gente tem que V1 é igual a menos 25 vezes V2. E essa relação aqui, se a gente estiver falando do domínio do tempo, é a relação dos módulos dos valores de V1 e V2. Mas ela também serve para quando a gente está falando dos fasores no domínio da frequência. Então, aqui eu já escrevi V1 e V2 como sendo fasores. Então, é a relação desses fasores. E agora vamos fazer a mesma coisa para a corrente. Se a gente lembrar da fórmula que a gente desenvolveu, a gente sabe que o número de espiras no secundário vezes a corrente no secundário é igual ao número de espiras no primário vezes a corrente no primário. Positivo ou negativo? Bom, a corrente do primário está entrando no transformador pelo terminal marcado com um ponto. A corrente no secundário está entrando no transformador pelo terminal marcado com um ponto. As duas correntes estão entrando pelos terminais marcados com um ponto. Então, essa relação é negativa. Se a gente substituir essa proporção de 25 para 1 nessa fórmula, a gente vai ter que 1 e 2 é igual a menos 25
e 1. E dessa forma, a gente tem que I1 é igual a menos I2 dividido por 25. E agora vamos fazer o somatório das quedas e das elevações de tensão ao longo dessa malha. Então, a gente vai ter de elevação esse VS, e a gente vai ter uma queda aqui no resistor, a gente vai ter uma queda aqui no indutor, e a gente também vai ter essa queda V1 no transformador. Então, a gente vai ter que essa elevação VS é igual ao somatório dessas três quedas. Vamos trabalhar no domínio da frequência. Bom, então a gente vai ter que VS, e aqui VS está escrito como um fasor, é igual ao somatório dessas duas impedâncias, que eu vou chamar de ZAB, que vai ser o equivalente dessas duas impedâncias, vezes I1 mais V1. Então, as quedas essas três quedas aqui. VS, como a gente viu no enunciado, a tensão da fonte no domínio fasorial é igual a 25 kV. Então, esse VS é igual a 25.000 volts. Então, igual ZAB é igual a 1.500 mais 6.000 ohms, mais J 6.000 ohms. Então, a gente tem 1.500 mais J 6.000 vezes I1 mais V1. E a gente pode substituir esse I1 por essa equação aqui, por essa relação aqui. Então, a gente vai dizer que 25.000 é igual a 1.500 mais J 6.000 vezes menos I2 sobre 25. Então, menos I2 sobre 25. E V1 a gente vai substituir por essa relação aqui em cima. Então, V1 vai ser menos 25 V2. Se a gente passar esse menos 25 V2 para esse lado e o 2.500 para esse lado e dividir tudo por 25, a gente vai encontrar que V2 é igual a menos 1.500 mais J 6.000 vezes I2 dividido por 25 vezes 25, menos 25.000 dividido por 25. E isso dá igual a menos 2,4 mais J 9,6 e 2 menos 1.000. E vamos levar essa fórmula aqui, vamos levar essa equação aqui para o próximo slide para continuar a desenvolver a nossa questão. Bom, então aqui está a equação que a gente desenvolveu para a relação de V2 e I2 no final do slide anterior. E a gente vai fazer um somatório das elevações e das quedas de tensão nessa malha que tem o secundário do transformador. Vamos fazer essa análise em sentido horário. Bom, então, considerando o sentido horário, a gente tem aqui essa elevação de V2, a gente vai ter a queda de tensão no resistor e a queda de tensão no indutor. Então, essa elevação V2 tem que ser igual ao somatório dessas duas quedas. Vamos lembrar que a gente está trabalhando no domínio da frequência. Então, a gente vai ter essa tensão fasorial V2 igual ao somatório dessas duas impedâncias vezes essa corrente fasorial I2. Então, a gente tem 4 mais menos J 14,4. Então, 4 menos J 14,4 vezes I2. Nessa relação anterior aqui, a gente encontrou que V2 é igual a menos 2,4 mais J 9,6 e 2 menos 1.000. Então, a gente substitui essa equação aqui. E isso vai ser igual a 4 menos J 14,4 e 2. Agora que a gente tem só E2 nessa equação, a gente pode encontrar quem é E2. Bom, vamos passar esse menos 2,4 mais J 9,6 e 2 para o outro lado. A gente soma os valores reais e soma separadamente os valores imaginários. Então, a gente vai encontrar que I2, passando isso aqui para o outro lado, é igual a menos 1.000 dividido por 6,4 menos 4,8J.
E vamos levar essa equação aqui, vamos levar esse valor aqui de 2 para o outro slide para a gente continuar a desenvolver esse exercício. Bom, a gente disse no final do slide anterior que 2 é igual a menos 1.000 dividido por 6,4 menos 4,8j. Para a gente se livrar desse valor de j aqui embaixo, a gente precisa multiplicar em cima e embaixo dessa fração pelo conjugado complexo do denominador. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por 6,4 mais 4,8j. Desenvolvendo essa multiplicação aqui, a gente vai encontrar primeiro que 2 é igual a menos 6.400 mais 4.800j dividido por 40,96 mais 23,04, que é igual a menos 6.400 mais 4.800j dividido por 64. E isso é igual a menos 100 menos 75j amperes. Então, o valor da corrente fasorial I2 é igual a menos 100 menos J75 amperes. E esse valor aqui está em coordenadas retangulares, mas a gente quer descobrir quem são o módulo e o ângulo de fase de I2. Então, a gente vai passar isso aqui para coordenadas polares. E o jeito mais fácil da gente fazer isso é jogando esses valores na calculadora, igual eu ensinei no vídeo passado. E aí a gente vai encontrar que a corrente fasorial I2 em coordenadas polares é igual a 125 vezes E elevado a J 216,87 amperes. Então, o módulo de I2 é igual a 125 e o ângulo de fase de I2 é igual a 216,87. A gente também quer encontrar o módulo e o ângulo de fase de V2. Nos slides anteriores, a gente encontrou que V2 é igual a 4 menos J 14,4 e 2. Aqui a gente tem I2 em coordenadas polares, e o jeito mais fácil da gente fazer essa multiplicação é transformar esse número complexo aqui de 4 menos J 14,4 em coordenada polar também, porque aí a gente vai poder multiplicar os módulos e somar os expoentes. Então, jogando esse valor aqui, desse número complexo, na calculadora e transformando em coordenada polar, a gente vai encontrar que esse 4 menos J 14,4 é igual a 14,94 E elevado a menos J 74,48. Vamos substituir o valor de 2 por esse valor que a gente encontrou aqui no passo anterior. E a gente vai ter 14,94 vezes E elevado a menos J 74,48 vezes 125 vezes E elevado a J 216,87. Então, multiplicar os módulos, a gente vai multiplicar 14,94 por 125 e encontrar 1.867,5. Somar os expoentes, então, menos 74,48 mais 216,87, que é igual a 142,39. E com isso a gente vai encontrar que a tensão fasorial V2 é igual a 1.867,5 vezes E elevado a J 142,39 volts. E dessa forma, o módulo de V2 é igual a 1.867,5 e o ângulo de fase de V2 é igual a 142,39 graus. E com isso a gente termina esse vídeo e encerra também o capítulo 9 do nosso livro.